Diga lá, Flávio, 5-0 Palmeiras. 5-0, tranquilo, impondo o seu jogo, mostrando a sua superioridade, fazendo aquilo que se espera de um time do porte do Palmeiras contra um time do porte da equipe do Petroleiro. Foi muito bem o Palmeiras, não teve dificuldades mais por culpa do Palmeiras do que por culpa do Petroleiro. Será que outro time brasileiro chegaria lá e faria o que o Palmeiras fez? Será que os outros do grupo estão fazendo isso? Então, há alguns fatores a serem considerados. O Palmeiras vive um momento especial. O Palmeiras tem que curtir muito esse momento. Parece que é eterno, mas não é, né? Daqui a pouco isso passa. Então, o Palmeiras tem que curtir muito. O Palmeiras tem que curtir muito. Está vivendo um momento mágico e pode, sim, pela primeira vez, um time brasileiro ganhar o tricampeonato. 3 vezes consecutivamente a Copa Libertadores da América. Boa noite, amigos do Canelada. Segue tudo normal na Libertadores. Palmeiras goleando mais uma vez. Palmeiras atropelando o Independente Petroleiro. O Independente Petroleiro, eu digo uma coisa, o torcedor do Petroleiro, eu acho que ele nunca mais quer escutar o nome Palmeiras na vida. São 13 gols. 13 gols sofridos pelo Independente Petroleiro pro Palmeiras em 2 jogos. Um jogo de 8 e hoje um jogo de 5, podendo ser mais. Poderia até ser mais, pelo que foi o jogo, um massacre. E é esse Palmeiras, Bruno Prado, Piperno, que o torcedor quer ver agora. Muita gente fala, mas os adversários são fracos. Não interessa. Tem muito time brasileiro que tá pegando adversário tão fraco quanto e não tá ganhando de 5-0, não tá ganhando de 8. E o Palmeiras tem mérito nisso e a gente sempre fala. Saldo de gols é importantíssimo na Libertadores. Ou seja, o Palmeiras, dificilmente, eu diria quase impossível, que o Palmeiras não tenha a melhor campanha da primeira fase. O que isso significa? Que até a final, que é em campo neutro, o Palmeiras vai decidir seus jogos em casa, provavelmente, que ainda não acabou a primeira fase, vai decidir os seus jogos em casa. Não vai decidir os jogos fora, os confrontos fora de casa. Isso é fundamental. São 14 gols do Rafael Veiga. Ele passou o Rony. Detalhe, nem atacante ele é. É um meia. E já é o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. Boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos do Canelada. Um outro resultado que a gente precisa citar hoje, acabou agora há pouco. O The Strongest da Bolívia meteu 5-0 no Atlético Paranaense, do Carille. Que, convenhamos, é um cara que não toma muitos gols. Todos os gols são iguais. Parece que o Atlético Paranaense não se preparou. Todo cruzado, bola de cabeça e tal. Enfim, é só pra citar, né? Time boliviano também. E também na altitude, da mesma maneira que o Palmeiras jogou. É um pouco mais alto, Mas 5-0 é um resultado estranhíssimo. É mais um fator a ser citado. Claramente, se nós tivéssemos uma inversão, o Petroleiro, o Palmeiras estivesse na outra chave, contra outro boliviano, provavelmente ele daria passeio e provavelmente o Independente Petroleiro engrossaria para time brasileiro. Não é que vai classificar, o Always Red não vai classificar, mas ele engrossa, né, para time brasileiro. E esse time engrossaria mais se não fosse o Palmeiras, né? Com relação ao Veiga, realmente fez de novo uma bela partida hoje, foi muito tranquilo, jogou com meia, chegou um pouco mais, bateu, fez um belo gol e realmente viveu um belo momento o Rafael Veiga, fazendo gols em todos os jogos, cada vez mais confiante, tá muito bem o Rafael Veiga. Eu acho um crime ele não ser convocado. Aí o Flávio Prado, o Bruno, eles dizem, mas ele não vai fazer diferença nenhuma na seleção brasileira, não vai fazer diferença nenhuma. Eu concordo, pode ser que não faça, mas por justiça, seleção brasileira você tem que convocar. Nas vésperas ele já tinha que ter convocado há muito tempo. Eu não sei se eu quero que ele convoque agora. Ele já tinha que ter convocado. Eu acho que ele poderia, por exemplo, convocar em setembro, vésperas da semifinal da Libertadores. O torcedor do Palmeiras vai ficar muito feliz com você e com o Tite. Tá bom, eu não vou pensar só na torcida do Palmeiras, eu vou pensar no Rafael Veiga, que faz um baita trabalho há 3 anos. Quem paga o salário dele? Palmeiras. Então Palmeiras é prioridade. Mas então não convoca o Neymar, então não convoca o Coutinho, você vai prejudicar o clube deles também. Né? Lá para, aqui não vai parar. Palmeiras vai estar em fase decisiva de Libertadores, vão querer dar uma chance Flávio, mas aí a gente cobra uma baita injustiça.
que é o cara jogar bem por anos e não ser convocado. E com o Palmeiras não é injusto? Pergunta pro Palmeiras se ele quer que o Rafael vá pra... Ué, tá bom. Pergunta pro Palmeiras se ele quer que o Rafael Veiga seja convocado. Mas pergunta pro Rafael Veiga, que é o profissional, se ele não quer ser convocado. E quem é o... Se ele não quer ter uma chance na seleção brasileira. Quem paga o salário, não é o Palmeiras? Eu acho injusto com o clube, mas... E não vai mudar nada na seleção brasileira até você concordar. Isso que ele tá dizendo é você. Você não sabe. Vai que a camisa da seleção brasileira caiu no cara e ele decide. Eu acho que não vai mudar nada e vai prejudicar o Palmeiras. Mas, enfim, eu acho que o clube tem que prevalecer nessa hora. Piperno e Flávio Prado. É impressionante como os jogadores desse Palmeiras, eles estão fazendo história. Porque, ó, quando você vê aqui, hoje, o Dudu, ele igualou o Marcos, o Marcão, como o terceiro jogador mais vitorioso pelo Palmeiras na história da Libertadores, com 27 vitórias. Além do Dudu, os outros dois, que são os maiores vencedores pelo Palmeiras na história da Libertadores, são o Everton, que também é desse time, com 32 vitórias, e o Gustavo Gomes, o capitão desse time, com 30 vitórias. Então, esse time do Palmeiras, a gente costuma dizer, quase nenhum jogador desse Palmeiras entraria na seleção de todos os tempos do Palmeiras. Mas eu acho que se continuar do jeito que tá, vai ser o time mais vitorioso da história do clube, se já não for. É que, assim, existem momentos que você acerta um time, e aí vira time mesmo, né? E aí a individualidade, ela cresce e alguns que não são tão bons jogadores assim, crescem também. Eu lembro que houve um momento que o Corinthians começou a ganhar tudo, e o Índio começou a bater recordes. O Índio teve tanto título, é verdade, tanto título no Corinthians como o Marcelinho Carioca. Ele ganhava título de todo jeito. E era o Índio, né? Que era um jogador, coitado, jogador esforçado. Então tá acontecendo, o torcedor do Palmeiras fala toda hora isso. Tem que curtir bastante isso. O Bruno tem até números que fala muito isso. Curte porque é uma fase que você pensa que vai durar pra sempre. E não dura pra sempre. Mas já tá durando 7 anos, hein? Então. Desde 2015, esse Palmeiras é vitorioso. Hein? Aproveite, porque é um momento extraordinário. É claro, 2015 ele ganhava, mas não era desse jeito. Agora está com uma hegemonia que está muito grande. Então aproveite. Eu lembro de grandes times que foram montados, depois eles acabam caindo um pouquinho. O próprio Flamengo. Na época do Jorge Jesus, dava a impressão que o Flamengo não ia perder nunca mais. Você fala, não, o Flamengo nunca mais perde. O Santos supera, nunca mais o Santos vai perder. E a fase passa. O São Paulo do Telê, né? O Corinthians do Tite. Parecia que não ia perder nunca mais. Então tem que aproveitar muito essa fase e vai bater recorde, sim. Vai bater muitos recordes. E alguns jogadores que não são nem de um nível tão alto vão fazer. O Navarro é o artilheiro da Libertadores, né? Tem 7 gols. Fez 5 nesse time aí, mas ele é o artilheiro. O Fernando Baiano, uma vez, fez 5 gols no jogo também. Entendeu? É o momento que você tem que aproveitar. Flávio, eu concordo. Mas já são 7 anos e outra, o Palmeiras só cresce. Você não vê uma queda do Palmeiras, você só vê o Palmeiras subir. Porque, o Palmeiras está cada vez mais rico, está cada vez com o time mais entrosado, está com o seu treinador cada vez evoluindo mais o trabalho. Então é difícil você enxergar uma queda desse Palmeiras. Mas eu acho que você vislumbra muito mais um crescimento. Sim, e continuar ganhando. Já são 7 anos, Flávio. Mas os outros... 7 é exagero, né? O Palmeiras começou a mudar a vida dele em 2015, mas ele teve fases ruins também nesse período. Ele começa a fase grandiosa mesmo, esse momento diferenciado, com a chegada do Abel, que pegou um time alinhado, de uma certa forma, que também fez a melhor campanha na primeira fase da Libertadores com o Luxemburgo, ele ganha, e aí o Palmeiras tem um ano difícil ainda, complicado e tal. O ano passado ele ficou 15 pontos atrás do primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Mas aí ele começa a ter vitórias internacionais. Então, pra mim, na minha cabeça, a hegemonia do Palmeiras tem 2 anos, mais ou menos. Não chega a 7, não. Também acho que você tem 7 de virada do clube, né? Passou... Não, de virada não, de títulos. Não é só de virada. Título. Começou a ganhar em 2015 e nunca mais parou. Teve um ano aí sem título, não foi, Bruno? 17 e 19. Todos ele ganhou título. Quando o Paulo Nobre, né, chega lá e, enfim, ele mexe em todo o clube, coloca dinheiro e tal. Então ali, de fato, Palmeiras vira a chave e volta, porque... Eu sempre brinco que o jogo mais importante da história recente do Palmeiras foi aquele jogo da 30ª rodada do Brasileiro de 14 contra o Atlético Paranaense.
aqui. Foi 1-1 e o Palmeiras acabou de cair. Se o Palmeiras cai ali, se não empata aquele jogo, no ano seguinte, o Palmeiras não ia ter cota cheia de TV, o estádio não ia ficar cheio, o Avante não ia vender do jeito que vendeu. Então, o Palmeiras ia ser muito mais pobre. O Palmeiras não ia virar isso aí. Então, parabéns pro Santos, né? Parabéns, que o Santos salvou o Palmeiras já aquele ano. Parabéns pro Aquele Santos. time Ganhou do ruim. Vitória em Salvador. Então, o trabalho do Paulo Nobre ali foi, assim, fundamental. Agora, sobre isso que o Flávio falou, tem uma coisa, o futebol, que a gente aprende com o tempo. Olha, jogador médio em time bom, ele fica bom. Jogador médio em time ruim, ele vira perna de pau. Se você colocasse o Rafael Veiga no Palmeiras, nesse Palmeiras de 2014, quase caiu, mas você não ia querer ver o Veiga ali na calçada dele nunca mais, porque o time era ruim e todo mundo jogava mal. Agora, você coloca um jogador de um nível razoável hoje, o Zé Rafael, por exemplo, é um cara que recebeu críticas de todo mundo. O Marcos Rocha, torcedor do Palmeiras, queria exorcizar ele. O próprio Veiga saiu do Palmeiras. O Veiga saiu e voltou, exatamente. Então, o time ajustado, o cara rende mais. Eu acho que, assim, talvez aí o grande mérito do técnico do Palmeiras, porque eu acho que ele tem muitas qualidades. E uma que ele foi desenvolvendo com o tempo, e ele é jovem, ele vai crescer muito mais, é a de melhorar o jogador e fazer do jogador um cara em campo multifuncional. Eu adoro tweets antigos, né? E outro dia alguém retweetou ali, que as pessoas ficam guardando ali. O Palmeiras anunciando a renovação do Veiga no início de 2020. Ele tinha contrato e renovou, acho que por mais 2, sei lá. Os comentários eram: como é que renova com esse cara? Esse cara é lento, esse cara não faz. Ele é um menos morto de em 2 campo. anos. Era início de 2020, era março de 20. Eu vi lá o retweet. Alguém retweetou. Aí o cara até escreveu: olhem os comentários. Aí foi lá, clica. E tava ali: esse cara é um morto, como é que renova? Esse cara é lento, ele não faz nada. Já mandaram embora e trouxeram, o cara não joga. Isso em menos de 2 anos. Então, as coisas mudam bastante. Mas uma coisa que tem acontecido aqui, isso é uma realidade nova. Vale para o Palmeiras, para o Flamengo e até para o Atlético agora também. Esses times, eles são, mesmo times muito vitoriosos de alguns anos atrás, eles acabaram mais rápido porque os jogadores foram embora. O Palmeiras, o Flamengo, essa base, ela vem desde 19. A base, quase muita gente de 19 ainda está no Flamengo. O Palmeiras, o Piperno fala sempre aqui nos programas, ele nos últimos anos contratou só o Piquerez. Nos últimos 3 anos, do time titular, só o Piquerez foi contratado. Então, essa base está aí pelo menos desde 20, 19. Já é pelo menos o 3º ano com essa base. O Piquerez 21, o Rony 20, o resto só 19, tudo de 19 para trás. E é um clube com personalidade e coragem, né? Sim. Porque torcedor pressionou para contratar 9. Não tem dinheiro para contratar esse 9, não vai ser, não vão contratar. E o Galo tá no 2º ano já com o mesmo time. Até o de 2020 ainda não tinha o Hulk, mas já era muito parecido. O Hulk, que é o principal, mas tirando ele e o Nacho, o time de 2020 era esse aí. Aí vieram o Hulk e Nacho que qualificaram muito o time, mas também é o 2º, se você forçar um pouquinho, até 3º ano. Aí por que isso acontece? Porque esses times têm dinheiro, porque antes vinha qualquer time médio de qualquer lugar, não só da Europa, de qualquer canto, e levava o que eles queriam. Agora, esses times, para você tirar um jogador do Flamengo, do Palmeiras e do Atlético, você não vai tirar o Veiga do Palmeiras por 5 milhões de euros. Não vai. Há uns 3, 4, 5 anos você tirava o Veiga do Palmeiras por 5 milhões de euros. Agora não. E como é difícil um Manchester City, um Paris Saint-Germain vir aqui, vou pagar 20 milhões no Veiga. Não vai acontecer. Então é difícil. Antes vinha, o Valência dava 5, 6, 7 milhões e levava. Hoje, para desses times não, dos outros eles tiram. Mas desses times não tiram. O Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros, mais um jogador pro Flamengo e não tirou. Sim. Antigamente tiraria. Nossa, você tiraria. O Corinthians foi campeão brasileiro em 2015, foi com o Tite. Início de 16, ele iniciou 16 já sem 6 titulares. 4 foram para a China, o Jadson, o Renato, o Ralf, e teve mais um na China, o Gil, zagueiro, o Wagner Love saiu, o Malcom saiu. Dos 11 titulares, 6 saíram assim que acabou o campeonato. Isso em 2015. E era o Corinthians que na época era o melhor time. Então é outra realidade. Hoje, num jogador de Palmeiras, Flamengo e Atlético não sai tão fácil. Até por isso eles estão com 3, 4 anos com a mesma base.